Muito bem, pessoal. Quero falar um pouco sobre operações com arquivos de texto usando o Visual Basic, tá? Existem alguns comandos básicos para que a gente possa, né, trabalhar com abertura e fechamento e leitura de arquivos de texto no Visual Basic, que são os seguintes. A gente começa o nosso procedimento com o Open, comando Open, certo? Então a gente tem o Open, o nome do nosso arquivo. Aqui eu dei um nome qualquer, né? Botei aqui texto.txt. Esse arquivo aqui é um arquivo que eu abri e criei no bloco de notas aqui, né? Que é um arquivo. Criei um arquivinho qualquer com dois números, né? Dois números com separação decimal. Que chutei aqui, 23.5 e 42.8. Por que que eu coloquei com números? Eu vou explicar em seguida, né? Porque eu quero fazer leitura de dados, né? E atribuir esses valores aí dos números a variáveis do tipo precisão simples, né? Single. Então, open, o nome do arquivo, for input as, um jogo em cima de jogo da velha que é o sustenido id. Isso aqui é o número de identificador do arquivo, tá? Depois a gente entra com o input, o identificador, né? E as variáveis que a gente vai trabalhar com o nome dos dados, né? Que vão estar dentro do nome do arquivo, certo? No caso aqui, um nome qualquer, né? O nome das variáveis atribuídas ao que a gente vai ler no arquivo, e o close, o número do identificador para fechar o arquivo. Então, o exemplo seria assim, ó, vamos abrir o procedimento no Visual Basic, sub, né, o procedimento seria um nome qualquer, né? Eu dei nome aqui de leitura sublinhado arc. Então, aqui eu vou declarar as minhas variáveis. Aqui eu estou declarando variáveis A e B em maiúsculo, tá? Então, A é uma variável que vai armazenar um valor single precision e o B é um valor com single precision. E eu preciso do meu comando open. Isso aqui tem que ser entre aspas duplas, porque ele vai abrir, né? Eu vou ter aqui uma string onde ele vai abrir meu arquivo na minha pasta onde ele vai estar localizado. No meu caso, claro, dependendo né, da pasta de vocês, ter que copiar e colar o caminho da pasta, certo? Então é só vir aqui dá um Ctrl C, né? Seleciona, Ctrl C, e aí coloca aqui, ó, Ctrl V, tá? Põe faltou ali a contrabarra para depois o nome do arquivo, ponto, a extensão, txt, dart, sei lá. Então essa seria a minha pasta, mas cada um vai ter seu caminho de pasta. For input as, ou seja, o número 1 quer dizer que esse arquivo aqui eu vou atribuir ele como número 1. Se eu tivesse mais arquivos para ler, eu colocaria outros números como identificadores. Depois input, então eu vou ler dentro desse arquivo que é o identificador 1 essa variável A. Em tese, se isso aqui funcionar bem, a minha variável A vai ser aquele primeiro número, porque ele vai ler o arquivo do início para o fim. Então ele vai ler os números separados ali por espaço, eventualmente separados por linhas, né? Cada linha ele vai ler uma informação diferente do arquivo, certo? E aí, como eu estou lendo na forma de single precision, né, esses arquivos têm que estar com ponto decimal, né? Se tiver só o número puro, ele vai entender como sendo um integer, não inteiro, e aí ele vai dar o erro, então eu vou ter que declarar ele como tipo inteiro, né? De forma que, então, quando eu for ler esses dois números, né, os números têm que estar separados por espaço ou um número em cada linha ou separados por vírgulas, né? Então ele vai ler um número de cada vez. Claro, se eu tiver mais informações, mais números, outras informações, ele vai ignorar porque eu estou pedindo para ler apenas, né, duas variáveis, né, relativas a esse arquivo. Fecho o arquivo, termino o procedimento, tá? Uh, eu posso ler um arquivo, uh, dois ou mais arquivos abertos ao mesmo tempo, com identificadores diferentes, posso. Nós vamos rodar isso aqui no Visual Basic, para ver o que vai acontecer, né, esse código aqui, com base nesse arquivo texto aí, né? Texto.txt foi criado, né, para vocês verem como é que funciona.